Neste bloco, a gente vai então, a partir de agora, falar do ponto 10 do nosso conteúdo programático, em que a gente vai abordar o assunto dos precedentes, casos repetitivos e a fazenda pública. Aí a gente vai envolver o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos excepcionais repetitivos e a reclamação. Então, um tema bem rico, um tema importantíssimo, que tem sido muito explorado, como eu vou te mostrar. Então, vamos começar fazendo uma reflexão sobre o ponto dos precedentes. Veja bem, pessoal, como, claro, todos sabem, temos aqui no nosso direito brasileiro uma tradição, do chamado sistema jurídico romano-germânico, o sistema jurídico da chamada civil law, onde prepondera o direito legislado, onde a fonte primária do direito é o ordenamento jurídico. A gente tem aquela busca pela subsunção dos casos concretos às normas jurídicas, às regras e aos princípios. E do outro lado, você tem aqui o sistema jurídico anglo-saxão, a família do chamado common law, ou a common law, que é regido pela doutrina dos precedentes. Nesse sistema, a fonte principal do direito, diferentemente do sistema da civil law, são as decisões judiciais passadas, em que se segue, portanto, aquela teoria do stare decisis, ou stare decisis et quieta non movere, ou seja, respeitem-se as coisas decididas. Não mexa naquilo que já está decidido, naquilo que já é estabelecido. Mantenha-se a decisão, não se moleste aquilo que foi decidido. De forma que as decisões dos tribunais, elas vinculam julgamentos futuros que tratem de uma mesma matéria. Veja, nesse sentido, a doutrina do stare decisis, como ensina Toni Fini, estipula que, uma vez que um tribunal tenha decidido uma questão legal, os casos subsequentes que apresentem fatos semelhantes devem ser decididos de maneira consentânea com a decisão anterior. Então, essa é a ideia central, a ideia clássica envolvendo a chamada stare decisis. E, claro, o que a gente tem percebido nos últimos anos é uma aproximação do direito brasileiro com essa doutrina da common law, do stare decisis. Especialmente a partir da emenda 45, com a criação das chamadas súmulas vinculantes, elevando ali ao nível constitucional esse projeto de aproximação dos sistemas. E qual que é o pano de fundo? Quais são os propósitos buscados com essa inclinação cada vez mais clara, cada vez mais definitiva ao sistema da common law? Sem dúvida alguma, primeiramente, o combate à chamada dispersão jurisprudencial, essa jurisprudência lotérica, onde encontram-se divergências recorrentes de entendimento acerca de uma mesma matéria entre diferentes tribunais e até mesmo no âmbito dos próprios tribunais, uma divergência interna corporis. E acaba que esse dissenso entre os órgãos do judiciário, de uma forma natural, sintomatiza uma situação de danos a alguns princípios básicos do nosso sistema, como a isonomia, a previsibilidade, a segurança jurídica. De forma, então, que o sistema de precedentes ele busca justamente alcançar a segurança jurídica, a previsibilidade, a isonomia, a homogeneidade da prestação jurisdicional. E fazendo também parte desses propósitos, dessa guinada para o sistema de precedentes, para esse direito jurisprudencial, a própria ideia de racionalização da atividade jurisdicional. Na medida em que o respeito ao que foi decidido, o respeito aos precedentes, permite o quê? Uma atividade jurisdicional mais lógica, mais racional, mais coerente, decidindo os casos idênticos ou pelo menos análogos à luz da mesma ratio decidendi, à luz dos mesmos fundamentos determinantes que compõem aquela tese jurídica que a gente extrai do precedente. E claro, sem contar também na própria ideia de economia processual e a busca pela duração razoável do processo.
E o fato é que, para tentar alcançar todos esses objetivos, né, todos esses propósitos dessa guinada, a gente pode dizer que o CPC 2015 ele traz a iniciativa de criar um sistema de precedentes ou um sistema de padrões decisórios. Os chamados, em especial, precedentes vinculantes, que a gente encontra especialmente no artigo 927 do nosso Código, quando deixa muito claro, aqui de forma impositiva, de forma categórica, percebam, que os juízes e os tribunais observarão. Então, o primeiro ponto de cuidado aqui com esse slide que você deve ter é quais são esses padrões decisórios vinculantes, qualificados, né? Que alguns chamam aí, mais de forma simplista, precedentes vinculantes. Vejam, decisões do Supremo em controle concentrado, nenhuma novidade, né? Já temos de longa data a Constituição prevendo essa ideia. Assim como também as súmulas vinculantes, nenhuma novidade, de longa data, desde a emenda 45, as súmulas vinculantes já estão nesse contexto. Novidades mesmo vieram aqui a partir do inciso 3, né? Que estabelece como precedente qualificado acórdãos de incidente de assunção de competência, acórdãos de incidente de resolução de demandas repetitivas, acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Também as súmulas do Supremo e do STJ em matéria constitucional ou infraconstitucional. E, por fim, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, o primeiro ponto de contato especial aqui do tema de vocês, por parte de vocês, deve ser aqui a ideia de quais são esses precedentes vinculantes. Eu prefiro chamar de padrões decisórios vinculantes, como alguns doutrinadores fazem, justamente porque nós não temos apenas precedentes aqui, né? A gente tem súmulas, por exemplo, né, que não são propriamente precedentes, mas tem essa carga preditiva, tem esse fator qualificado que é o da vinculação no caso de julgamentos futuros. Mas sabe o que mais deve te interessar aqui nesse artigo 927? É o inciso 3, que estabelece aqui esses acórdãos em IAC, em IRDR e em julgamento de recursos repetitivos. Por quê? Porque esses três institutos, IAC, IRDR e recursos repetitivos, eles formam o chamado microsistema de formação concentrada de precedentes vinculantes. Veja, esse microsistema é composto pelo incidente de assunção de competência, pelo IRDR e pelos recursos repetitivos. IRDR e recursos repetitivos são os chamados casos repetitivos. Eles compõem, segundo o artigo 928, o que o Código chama de casos repetitivos. Então, os casos repetitivos compreendem os julgamentos de IRDR e de recursos repetitivos. Então, esses três, IAC, IRDR e recursos repetitivos, eles são mecanismos criados com uma função específica, uma função primordial, que é a de criar precedentes vinculantes. Já que da resolução do IAC, do IRDR e dos recursos repetitivos, nasce um precedente judicial com eficácia qualificada, com eficácia vinculante. E atenção, dentro desse microsistema existe um outro microsistema que está aqui, ó, que é esse do IRDR e dos recursos repetitivos, que é o que parte da doutrina chama de um microsistema de tutela de demandas de massa, ou microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos. Tá? Então você pode encontrar questões que vão chamar aqui o IRDR e os recursos repetitivos de um microsistema de tutela de demandas de massa, ou microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos. Então seria um submicrosistema dentro desse microsistema de formação concentrada de precedentes vinculantes. E claro, é sempre importante a gente destacar em especial a questão envolvendo o microsistema das tutelas de demandas de massa, já que, como sabemos, a Fazenda é um litigante habitual, né, nesse contexto, e nesse contexto, claro, as demandas de massa
em muitas vezes acabam envolvendo algum ente público. Então, por isso que é importante, né, um cuidado aqui especial com esse microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos. Nesse contexto, lembra a doutrina, a fazenda pública é frequentemente um litigante habitual, estando presente em causas repetitivas. A aplicação das regras que tratem de gestão e julgamento de casos repetitivos, IRDR e recursos repetitivos, repercute diretamente na atuação da fazenda em juízo, daí a importância e a pertinência desse tema. Então, a partir de agora, feita essa introdução sobre o sistema de precedentes, a preocupação do CPC com a criação dos precedentes vinculantes, a gente vai pegar aquele artigo 927, inciso 3, que falou do IAC, do IRDR e dos recursos repetitivos, e a gente começa a analisar cada um desses mecanismos, o IAC, o IRDR e o julgamento de recursos repetitivos, dando mais atenção ao IRDR e ao julgamento de recursos repetitivos, que formam aquele microsistema, submicrosistema, não é isso? Das tutelas de demandas de massa, ou de gestão e julgamento de casos repetitivos. Bora lá! Vamos começar aqui pelo nosso IAC, o nosso incidente de assunção de competência, que está lá no artigo 947. O IAC, pessoal, segundo o artigo 947, ele é cabível quando, primeiro, tivermos pendente num tribunal um julgamento de um recurso, de uma remessa necessária ou de um processo de competência originária e esse recurso, essa remessa ou esse processo envolver uma relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Então, nesses casos, o que nós teremos, como veremos em detalhes de agora em diante, é que aquele caso, aquele recurso, aquela remessa necessária, aquele processo de competência originária, ele não será julgado pelo órgão, né, para onde ele foi inicialmente dirigido. Mas um órgão superior dentro do próprio tribunal vai assumir a competência para decidi-lo. E como veremos, dessa decisão vai nascer o precedente vinculante. O acórdão que julga o IAC será o nosso precedente vinculante. Mas que, repito, é necessário que envolva uma relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em processo, porque se houver repetição, será caso de IRDR. Veja um exemplo em que nós envolvemos todos esses requisitos, aqui quando o STJ, ele então, no informativo 606, admitiu um incidente de assunção de competência num recurso especial acerca do seguinte tema. Veja, esta corte não se defrontou ainda com uma importante tese, qual seja, se em contrato de seguro facultativo é ou não anual a prescrição em todas as pretensões segurado e segurador, e não apenas as pretensões indenizatórias. A matéria em exame consiste, vejam os requisitos, pessoal, relevante questão de direito, notória repercussão social e não há repetição de processos. Apta essa questão, portanto, a ser solucionada pelo nosso incidente de assunção de competência. Então esse é o primeiro contexto do qual você não pode se esquecer para o cabimento do incidente de assunção de competência. A existência de um recurso, uma remessa necessária ou um processo de competência originária, com grande repercussão social, relevante questão de direito e sem repetição em múltiplos processos. Esse é o primeiro, eu disse, porque existe um segundo contexto em que também se admite a instauração do IAC. Esse segundo contexto está lá no parágrafo 4º do 947, que diz que também se aplica o disposto nesse artigo quando ocorrer uma relevante questão de direito, acerca da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal. Então vejam, esse é um requisito alternativo. É um outro contexto para a instauração de IAC. É quando houver ali uma divergência interna dentro daquele tribunal acerca do tema, aí então para compor essa divergência será possível instaurar o IAC,
ou mesmo que ainda não haja a divergência instaurada, mas se houver uma possibilidade imaginada, se houver uma previsão de que haverá algum tipo de divergência acerca do tema, então, para prevenir a divergência, poderemos ter a instauração do IAC. Bom, é como disse, é um requisito alternativo, por isso que gosto sempre de pedir a vocês que pensem no cabimento do IAC sob essas duas óticas. Primeiro, a ótica do caput do 947 e segundo, na ótica do parágrafo 4º. São as situações de cabimento do IAC. E como que funciona nesses casos? Nesses casos, o parágrafo 1º diz assim: que ocorrendo essa hipótese, cuidado com quem pode propor o IAC. O relator pode propor de ofício? Pode. Mas ele também, vejam, o IAC pode se dar a requerimento da parte do MP ou da Defensoria. Então, a Advocacia Pública, por exemplo, pode requerer a propositura, a instauração do IAC, propondo que aquele recurso, que aquela remessa necessária ou que aquele processo de competência originária seja julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Então, veja, não se pode afirmar a prioristicamente qual órgão julga aquele caso em sede de IAC. Tem que olhar no regimento interno de cada tribunal. Então, propositura de ofício a requerimento da parte, do MP ou da Defensoria. E aí, esse órgão indicado vai julgar aquele recurso, aquela remessa, aquele processo e o acórdão proferido será um precedente vinculante. Vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, claro, dentro daquela esfera daquele tribunal, né? Se é um tribunal estadual, só os juízes daquele estado, os órgãos daquele tribunal, exceto se houver revisão de tese. Pode haver, mediante a instauração de um novo incidente, a revisão da tese, né? Invocando ali a revogação de uma norma que tinha dado ensejo à formação do precedente, ou invocando alguma alteração de ordem jurídica, econômica, social, política referente à matéria, é claro, para a gente não criar um engessamento aqui absoluto, né, e perene sobre o tema, é possível, claro, a instauração de um novo incidente para fim de rediscutir e eventualmente rever aquela tese. Então, bastante cuidado com o incidente de assunção de competência. O primeiro mecanismo de formação de precedente vinculante daquele nosso microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Sobre ele, aqui numa prova de procuradoria do ano de 2023, a VUNESP cobrou o assunto da seguinte forma. Me ajude. Acerca do IAC, a achar a alternativa correta. Letra A. O relator proporá apenas mediante requerimento? Não, também de ofício, né? Letra B. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos, certo? Exceto se houver revisão de tese, certo? Então, de fato, letra B. Vamos ver o erro das outras? É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, remessa ou processo de competência originária envolver relevante questão de fato ou de direito com grande repercussão social e com repetição em múltiplos processos. Então vamos lá, né? Vamos com calma. Então, começando, né? É cabível o incidente de assunção de competência quando houver relevante questão de fato? Não. Relevante questão de direito. Com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Deixa eu ver a D. O colegiado julgará o recurso, a remessa ou o processo, mesmo que não reconheça o interesse público na assunção da competência. É só voltar o slide aqui, né? Veja, se reconhecer interesse público na assunção da competência. E por fim, a letra E. Não se admite a assunção quando ocorrer relevante questão de direito, acerca da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Certíssimo. Ok. Muito bem. Com isso, a gente fecha o incidente de assunção de competência e agora passa para o estudo daquele, vamos chamar de submicrosistema, o microsistema de gestão e julgamento de demandas em massa.
aquele microsistema de resolução de demandas repetitivas, composto pelo IRDR e pelos recursos excepcionais repetitivos. Então vamos começar aqui pelo IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Tema lá dos artigos 976 e seguintes. O artigo 976 já é de extrema importância. Ele já começa nos trazendo aqui os requisitos para a instauração do IRDR. Lembrando que é cabível a instauração do incidente quando houver simultaneamente, cuidado com essa palavra, né? Eles podem colocar lá alternativamente, é simultaneamente. Primeiro, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E claro, quase como que uma consequência dessa repetição de processo, houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então são os chamados dois requisitos positivos para a instauração do IRDR. Efetiva repetição de processo acerca de uma mesma questão de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Eu digo que são os requisitos positivos, por quê? Porque há um requisito lá no parágrafo 4º, que a doutrina chama de requisito negativo, que é o seguinte, que é quando ele diz que não cabe o IRDR, quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, já tiver afetado um recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Bom, pense comigo. Imagine que sobre um determinado tema jurídico o STF já tenha afetado, ou o STJ já tenha afetado um recurso excepcional repetitivo para fins de julgamento e definição de uma tese vinculante. Me parece bem natural que, nesse caso, isso seja um óbice à instauração de um IRDR perante um TJ, perante um TRF, já que nós já teremos um precedente vinculante que vai decorrer daquele recurso que foi afetado pelos tribunais de Brasília. Então, por isso que esse é chamado de um requisito negativo para o IRDR. Os requisitos positivos estão aqui no caput, incisos 1 e 2, e o requisito negativo no parágrafo 4º. Vamos falar um pouco agora sobre a competência. Quem julga os incidentes de resoluções ou de resolução de demandas repetitivas? Regra, esses incidentes são de competência dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. E aí vem a pergunta: e os tribunais superiores? Pode o STJ, pode o STF ter ali originariamente instaurado um IRDR? Veja, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há um julgado super importante que você precisa conhecer, que é um julgado da Corte Especial de 2019, em que ele disse o seguinte, que a instauração do IRDR diretamente no STJ, ele é cabível. Atenção, então ele está permitindo. Só que apenas em uma situação. Em casos de competência recursal ordinária e de competência originária e, claro, se preenchidos os requisitos do 976. É porque uma vez no exercício da competência originária e uma vez no exercício da competência recursal ordinária, pessoal, o recurso ordinário para o STJ, é possível que ele se depare com situações que justifiquem a instauração do IRDR. Por exemplo, imagine vários conflitos de competência entre juízos estaduais e juízo do trabalho em processos de recuperação judicial que estejam tramitando no âmbito do STJ. São ações de competência originária que estarão no STJ. Então, nesse caso, é possível instaurar um IRDR diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque se trata justamente desse caso aqui em que ele destaca, que é um caso de competência originária do STJ, em que a gente pode encontrar o preenchimento dos requisitos do 976. A repetição de processo acerca de uma mesma questão de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O Supremo vem apresentando posição mais restritiva. Veja comigo, ele já entendeu que em momento algum as comissões do Senado e da Câmara fizeram constar em seus relatórios essa possibilidade. A possibilidade de se atribuir ao Supremo a competência para julgar
esse instrumento de formação de padrão decisório, o IRDR. Então, o Supremo, até então, tem apresentado posição mais restritiva e o STJ uma posição intermediária, né? Ele não admite indistintamente, mas nessas hipóteses que mencionamos, sim. O próximo ponto importante diz respeito ao seguinte: para que se instaure um IRDR perante um tribunal, é necessário que haja um processo pendente? É necessário que o IRDR nasça de um recurso, de uma remessa necessária, de um processo de competência originária? É preciso que haja um processo dessa natureza pendente no âmbito daquele tribunal, a partir do qual instaurar-se-á o IRDR? Ou basta que haja processos repetitivos em primeira instância? Será que só com processos repetitivos em primeira instância, alguns dos legitimados sobre os quais vamos falar, já pode bater às portas do tribunal e requerer a instauração de um IRDR? Esse é um tema que ainda não existe unanimidade. Veja, por exemplo, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis tem enunciado no sentido de que a instauração do incidente pressupõe a existência de um processo pendente no tribunal. Mas você já tem enunciado da Enfam, por exemplo, o enunciado 22, que diz exatamente o contrário, que diz que a instauração do IRDR não pressupõe a existência de um processo pendente no tribunal. Bom, apesar de não ser pacífico, qual é uma corrente que, pela sinalização que percebemos, vem prevalecendo? Bom, vem prevalecendo a primeira corrente, essa primeira tese, de que a instauração do incidente pressupõe que haja um recurso, que haja uma remessa necessária, que haja um processo de competência originária que verse sobre aquele tema, do qual será então extraído o IRDR. Veja, esse raciocínio vem especialmente da interpretação do parágrafo único do artigo 978, que diz assim: o órgão colegiado que julgará o IRDR e fixará a tese, ele julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, a atenção de onde se originou o incidente. Então, da melhor interpretação que se tem dado a esse parágrafo único, extrai-se o seguinte: é necessário que haja um recurso, uma remessa necessária ou um processo de competência originária do qual se origina o incidente, e aí então o órgão que vai julgar o IRDR vai julgar igualmente aquele caso que estava pendente de onde se originou o incidente. Eu disse que já é uma sinalização que a gente percebe como majoritária, inclusive com amparo no que já decidiu o STJ acerca do tema, como aqui fez no informativo 658, em que ele disse assim: o cabimento do IRDR condiciona-se à pendência de julgamento no tribunal de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais o IRDR, senão em outra causa, não naquela. Nesse sentido, vejam, fazendo menção aqui, inclusive, ao enunciado 344 do FPPC. Muito bem. Vamos agora aos legitimados. Quem pode instaurar o IRDR? Perceba, o artigo 977, ele vai dizer que o pedido de instauração será dirigido ao presidente do tribunal, pelo juiz ou pelo relator, por ofício, e por petição, pelas partes, pelo MP ou pela defensoria. Primeiro cuidado, o pedido de instauração ele é dirigido ao presidente do tribunal. Não é o presidente que vai fazer o juízo de admissibilidade, não é o presidente que vai julgar muito menos o IRDR, ele é apenas a primeira escala, é apenas o órgão para o qual é dirigido o pedido, tá ok? Segundo ponto de cuidado, claro, né? Lembrar então que pode ser pelo próprio juiz ou pelo relator, mas também pelas partes, então a própria advocacia pública pode atuar nesse sentido, pelo MP ou pela defensoria. E claro, seja esse ofício, seja essa petição, todos eles devem ser instruídos, né, com documentos que comprovem ali o preenchimento dos requisitos para a instauração do IRDR. Um cuidado especial que você deve ter com o Ministério Público. O Ministério Público, você está vendo, ele pode ser parte? Sim, ele pode pedir a instauração do incidente? Pode.
mas a atuação dele é ainda mais importante nesse incidente. Por quê? Porque o parágrafo 2º diz que se ele não for o requerente, ele intervirá obrigatoriamente no incidente. Então ele vai atuar aqui como fiscal da ordem jurídica. E mais, ele deverá assumir a titularidade do incidente caso haja desistência ou abandono. Então olha como a atuação do MP é importante, porque ele pode ser tanto requerente, quanto ele pode então também e obrigatoriamente intervir como fiscal da ordem jurídica e, eventualmente, assumir a titularidade do IRDR. Perceba então que a desistência, aquele que instaura o incidente, por exemplo, a parte instaurou o incidente, e se ele desiste do incidente, percebam que dessa forma ela não vai impedir a análise do mérito do incidente. Então, não se impede a análise do mérito, mesmo que haja um pedido de desistência, porque alguém assumirá a titularidade do incidente. Esse alguém é o Ministério Público. Detalhes sobre o procedimento do IRDR. Primeiramente, lembrar que esse é um procedimento para o qual não se exigem custas, então, sem custas para o IRDR, que terá seu juízo de admissibilidade feito pelo colegiado. Então, atenção, Foi dirigido ao presidente, mas ele então remete ao colegiado que fará o juízo de admissibilidade. Só o colegiado pode exercer juízo de admissibilidade. Não é cabível decisão monocrática, tá bom? Nesse sentido, veja, enunciado 91 do FPPC. Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do IRDR, sendo vedada decisão monocrática. E a propósito, essa decisão do órgão colegiado, ela que admite ou inadmite o processamento do incidente, ela é recorrível? Vejam, informativo 661, o STJ destacando que é irrecorrível esse acórdão. É irrecorrível o acórdão tanto que admite quanto que inadmite o IRDR. Mas atenção, muito embora tenha se reconhecido a irrecorribilidade desse acórdão, ao menos os embargos de declaração têm sido admitidos. Esse é o entendimento aqui do enunciado 556 do FPPC, confira comigo, segundo o qual é irrecorrível, de fato, a decisão do colegiado que rejeita a instauração do IRDR, salvo o cabimento de EDES. Então, o posicionamento que tem prevalecido é pela irrecorribilidade do acórdão, à exceção dos embargos de declaração. Dito isso, agora você pensa comigo em dois caminhos. O primeiro é o da inadmissibilidade e depois o da admissibilidade. Primeiro, em havendo inadmissibilidade pelo colegiado, não nos esqueçamos que é possível o reajuizamento do incidente. É claro que 2, 3 meses, 1, 2 anos depois da inadmissibilidade de um IRDR, nada obsta que o mesmo ou um outro legitimado tente novamente, agora tentando demonstrar o preenchimento dos requisitos. Então não há ali uma coisa julgada material sobre a decisão que inadmite ou que inadmite a instauração do incidente. Mas me interessa mais a hipótese de admissibilidade. Admitido o incidente pela decisão colegiada, designado um relator, bastante cuidado com os poderes que o relator passa a exercer a partir deste momento. Um primeiro e mais importante poder é o de suspender todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem naquele estado ou naquela região. Então, se tramita num Tribunal de Justiça de um estado ou no TRF de uma região, naquele estado ou naquela região, o relator determina a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre aquela mesma matéria. Há uma suspensão em nível regional ou estadual. Todos os processos em primeiro grau, em segundo grau, suspensos. Se num desses processos for necessário um pedido de tutela de urgência, tudo bem, pode formular. Inclusive, é o juiz onde tramita o processo suspenso que terá competência para analisá-lo. Agora, para elevar um grau, é necessário que a gente lembre que
A suspensão ela se inicia no âmbito regional ou estadual, mas cuidado, é possível que seja feito um requerimento de, vamos chamar, nacionalização dessa suspensão. Um requerimento de suspensão nacional de todos os processos do país, que pode ser formulado ao Supremo ou ao STJ. Claro, visando a garantia da segurança jurídica, as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, independentemente de onde tramite a ação em que esses órgãos atuem, eles poderão fazer um requerimento ao STF ou ao STJ, dependendo da matéria ser constitucional ou infraconstitucional, repito, da suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que tramitem no território nacional. Então percebam que a suspensão ela começa no âmbito do estado ou da região e pode se nacionalizar. Como aconteceu exemplificativamente aqui nesse caso, em que o STJ determinou a suspensão de todos os processos do país que tratavam de uma certa questão, qual seja, a da legalidade de uma resolução do CONTRAN, que obrigava a inclusão de aulas em simulador de direção, para os candidatos à carteira de motorista. Então perceba, o que nós temos é distribuído o incidente de resolução de demandas repetitivas e admitido esse incidente, o relator primeiro, ele então tem o poder de suspender todos os processos do estado ou da região, mas lembrando que essa suspensão pode se nacionalizar a requerimento das partes do MP ou da Defensoria, requerimento esse dirigido ao STF ou ao STJ. Então, do poder número 1 do relator, a gente puxou essa importante informação sobre suspensão de feitos. Mas o relator, ele também, aqui de ordem mais burocrática, apenas para termos uma aula completa, não vou deixar de passar, ele também pode requisitar informações a órgãos em que tramite processo, no qual se discuta aquela matéria do incidente, e esses órgãos deverão responder ao relator em 15 dias, sem prejuízo da intimação do MP, que se manifestará no prazo de 15 dias, assim que o incidente for admitido. O relator, então, determina a intimação do MP para prestar parecer no prazo de 15 dias. Aí, quando a gente retornar, a gente segue falando do desenrolar desse incidente até a decisão que vira precedente vinculante. Até já!